Olá, muito boa noite. É muito bom nós estarmos aqui para meditarmos na Palavra de Deus, para apresentarmos os nossos motivos ao Senhor, mas também para convidar Jesus, para ministrar ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E nesse tempo nós temos a oportunidade de orar, de apresentar motivos ao Senhor e também de ouvir coisas especiais de Deus para a nossa vida. Você que acompanha aí essa transmissão, você pode compartilhar motivos de oração, você pode enviar esse link para uma pessoa que precisa ouvir da palavra de Deus. Pessoas que talvez estejam passando por lutas, por batalhas, e hoje ela irá aprender a respeito do valor da oração. Você pode orar comigo, feche os seus olhos se você puder e nós vamos juntos clamar a presença de Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante do Senhor convidando o Senhor, ó Deus, para ministrar ao nosso coração. Que nada nem ninguém impeça o agir do Senhor na nossa vida, mas que a presença do Teu Espírito seja algo de extraordinário nesse momento, em cada coração que está conectado neste momento. Por isso nós clamamos, Deus, para que o Senhor venha e faça algo de especial no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar! Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Eu quero
fogo do meu pecado. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Declare que digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Esse é o momento em que nós vamos orar ao Senhor, apresentar os nossos motivos a Deus. Você já apresentou aí, escreveu talvez no chat o seu motivo, pedido pessoal por alguém ou motivos de gratidão. E nós vamos orar, apresentar esses motivos ao Senhor, porque nós cremos que Deus é aquele que responde orações. Nós vamos continuar orando pela sobrinha da Diva, né, que vai entrar agora num novo ciclo de tratamento ali, a respeito da luta que ela tem passado na área da enfermidade. Railda, nós vamos continuar orando para que Deus faça algo de extraordinário aí na sua vida. E nós vamos continuar orando. A Diva esteve visitando ela junto com o Adriano nesse fim de semana lá em Jaú, e nós vamos continuar clamando a Deus por uma ação especial na vida dela. Nós precisamos continuar orando também pela mãe da nossa irmã Thaís. Eu estive essa semana lá em Barretos, visitando ela no hospital. Tivemos um tempo muito especial, um tempo de quebrantamento. Família querida, nós vamos perseverar em oração, clamando pelo extraordinário de Deus. Eu creio que Deus é aquele que está presente em todo o tempo, e Ele se fará presente
em todos os momentos da nossa vida. Quais são os motivos que você tem aí para orar? Eu quero que neste momento aí você apresente esse motivo ao Senhor através de oração. Vamos orar? Pai querido, nós estamos unidos neste momento clamando, ó Deus, por uma ação do Senhor. Nós apresentamos a Railda, Senhor, que o Senhor a visite naquele, Deus, tratamento que será feito, que o Senhor possa abençoar, Deus, aquela equipe médica, essa medicação, e que a família, Deus, possa perceber o agir do Senhor, de que o Senhor é Deus que está presente. Pai, obrigado pelo tempo que eu tive ali em Barretos, ó Deus, com aquela família, clamando, orando ao Senhor. Deus, traga o consolo para a tua filha, Deus, que a Thaís, que a Tainá, que o irmão, que o pai, que a mãe, todos eles percebam que Deus está presente no meio dessa luta, no meio dessa batalha, e Ele jamais, ó Deus, deixou ali a própria sorte essa família, Pai. Por isso eu clamo para que o Senhor os visite de uma forma extraordinária. E eu clamo, ó Deus, por cada pedido que está sendo apresentado nesse momento, pelas famílias, pelas vidas que estão sendo apresentadas. Pai, visita-os com o poder que só o Senhor tem e com a ministração do Teu Espírito em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu, pátrio grande, Rei, me receba assim. Ele te encontrou. Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era o pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Nós vamos ler a palavra de Deus e meditar naquilo que o Senhor Ele deseja nos ensinar num tempo como esse, onde nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos já
nos aproximando da Páscoa, e sempre que chegamos perto dessa data, é momento de nós olharmos para a palavra de Deus, lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus ele realizou em nosso favor, voluntariamente ali na cruz do Calvário. E eu quero que nós aprendamos com Ele, através dos exemplos do Senhor Jesus, o que é nós vivermos uma vida de oração em meio a lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Você já passou por algum momento de aflição, de angústia, ou talvez até mesmo de um medo gigante que batia a porta ali do seu coração? Isso, quando acontece na nossa vida, nós ficamos inseguros e às vezes nós somos capazes até de acabarmos sofrendo muito além daquilo que é necessário. O Senhor Jesus ele viveu um desses momentos onde ele teve que colocar em prática uma vida de oração, passando ali por lutas. O contexto que nós estávamos vivendo era Jesus já chegando ao fim dos seus dias ali na terra, e ele começa a focar os seus ensinos a respeito do futuro, dizendo para os seus discípulos: olha, é necessário que eu vá, mas é necessário que vocês fiquem. Ele começa a falar a respeito daquilo que verdadeiramente tem valor na vida de uma pessoa. O contexto também já era de uma conspiração que desejava matar o Senhor Jesus. Ele já havia sido ungido em Betânia por aquela mulher que derramou perfumes aos seus pés e não parava de chorar ali, enxugando com os próprios cabelos. Logo depois ele acaba por realizar a sua última ceia com seus discípulos, um momento marcante. Eu fico imaginando que aquela reunião ao redor daquela mesa era uma reunião onde alguns talvez não estivessem entendendo aquilo que estava acontecendo, mas Jesus sabia que era a última refeição que ele partilharia com seus discípulos, e ali ele deixa também a ordenança para que nós fizéssemos ali a ceia do Senhor e nós pudéssemos nos lembrar de que um dia estaríamos reunidos com Ele, bebendo vinho novo, ceando com Ele na presença do Deus Todo-Poderoso. Acontece ali também às vésperas do texto que iremos ler, uma conversa muito séria entre Jesus e Pedro, onde ele alerta Pedro ali a respeito de que ele o negaria 3 vezes, e Pedro ali reluta com relação àquilo, mas nós vemos que verdadeiramente isso aconteceu. E já sabendo daquilo que estava prestes a acontecer, o Senhor Jesus, ele convida os seus discípulos para orar. Ele passava por um momento de luta, por um momento de batalha, por um momento de aflição, por um momento de angústia, e ele chega para aqueles que eram os mais próximos dele e os convida para juntos orar. E o texto da palavra de Deus que nós vamos ler está lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor, ela diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora.
Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e que o Senhor a aplique no nosso coração de uma forma muito especial. Jesus aqui estava vivendo um momento de angústia, momentos difíceis na vida dele, e ele separou esse tempo ali, um pouco antes de ser preso, de ser entregue, para orar. E ele convida os seus discípulos. O momento em que ele estava vivendo era um dos momentos mais difíceis da sua humanidade, do tempo em que ele passou entre nós. Ele estava tendo ali uma experiência que irá ensinar a mim e a você, para que nós possamos aprender o valor da oração no meio da batalha, no meio das lutas, quando nós estamos passando por momentos difíceis. E mesmo com dificuldades batendo a porta da nossa alma, na porta do nosso coração, isso não nos impede de percebermos aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Senhor está fazendo. Eu gosto muito de dizer que nós temos que aprender com as lições que nós podemos aprender no meio da batalha. Nós temos que aprender com os ensinamentos que a batalha ela traz na nossa vida, porque são oportunidades de nós vermos o extraordinário de Deus acontecendo enquanto nós estamos passando pela luta, aqueles momentos em que às vezes nós estamos passando por desertos, e naquele momento o Senhor Jesus ele nos ensina algo também. O valor de nós orarmos juntos de outra pessoa. E por isso ele convida os seus discípulos a se juntar a ele na busca da direção do Deus Todo-Poderoso para aquele momento em que eles estavam vivendo, aquele momento de angústia, aquele momento às vezes em que o medo bate à porta do coração. E o texto que lemos começa a mostrar que aqueles discípulos foram até eles, até um lugar, ele sai com alguns ali um pouco ao redor ali para poder orar, mas eles não conseguiram permanecer acordados. Os olhos daqueles homens, daqueles discípulos, daqueles que andavam com o Senhor Jesus estavam pesados. E eu fiquei a pensar, o que faz com que os nossos olhos fiquem pesados e nós acabamos por dormir num momento em que nós temos de nos apresentar diante de Deus através da oração? Aqueles discípulos não conseguiram talvez entender o tamanho da luta que eles enfrentariam a partir daquele momento. Eles talvez não tiveram a sensibilidade de observar e de enxergar a batalha que eles estavam enfrentando. Aqueles homens andaram com Jesus por cerca de 3 anos e o próprio Senhor Jesus os conhecia. E no momento de maior luta, de maior angústia dentro do coração que o Mestre sofreu, o texto destaca que Jesus estava sofrendo ali uma agonia de morte e eles que estavam ali bem próximo e que deviam orar com o Mestre, acabaram dormindo. Qual seria o sentimento do seu coração se isso acontecesse com você? Talvez no momento em que o seu coração estivesse angustiado, precisando do apoio de alguém ali perto de você, alguém que pudesse orar com você, e naquele momento aquelas pessoas simplesmente não observaram atentamente a realidade que você estava vivendo, ou em outras palavras, talvez até mesmo o seu pedido de socorro ou o seu pedido de ajuda. Já aconteceu isso com você, onde o seu coração estava aflito, o seu coração estava incomodado e talvez uma pessoa agiu com indiferença para com a sua dor? Quando isso acontece, o nosso coração se entristece, o nosso coração fica ainda mais apertado. Foi algo parecido com isso que estava acontecendo ali com o Senhor Jesus. Momentos antes dele enfrentar a dor que ele enfrentaria na morte, e mais do que isso, a dor do pecado, uma dor que ele não conhecia, a dor do pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros ali no Getsêmani. Ao ler esse texto, eu comecei a pensar um pouquinho, eu comecei a meditar e eu comecei a refletir um pouco a respeito do que faz eu e você a dormirmos ao ponto de nós não enxergarmos as circunstâncias que estão ao nosso redor. Em outras palavras, talvez o que me leva a dormir enquanto Deus está agindo, enquanto Deus está trabalhando ao meu redor e eu estou simplesmente adormecido.
Aqueles momentos, talvez, que eu e você, nós somos incapazes de perceber aquilo que está acontecendo. O que me faz dormir, ficar com os olhos pesados ao ponto de não conseguir enxergar a agonia, talvez, de pessoas que estão vivendo ao meu lado. O que acontece na minha vida quando eu não consigo vigiar, quando eu não consigo orar, nem mesmo uma hora, nem mesmo um tempo perto de Deus, para acompanhar talvez alguém que esteja passando por lutas. Quais são os fatores? O que me faz não ver o que é espiritual e está acontecendo diante de mim? Aqueles discípulos, mesmo tendo sido convidados por Jesus, junto do Mestre que realizou muitos milagres, muitas coisas sobrenaturais, eles não foram capazes de perceber a real importância daquele momento que ali estava acontecendo. Tentando responder a alguns desses questionamentos, Deus tem falado comigo algumas coisas em meu coração e eu queria compartilhar com você, eu queria convidar você neste momento a identificar coisas que acontecem em nossas vidas, que nos levam a uma sonolência espiritual, fazendo com que às vezes nós não somos capazes, ou às vezes nós não nos tornamos capazes de ver aquilo que Deus está fazendo, de perceber Deus agindo nos detalhes da nossa vida. E a primeira coisa que eu reflito no meu coração e eu compartilho com você é que às vezes a insensibilidade faz com que eu e você venhamos a adormecer em momentos importantes da nossa vida. O meu coração se torna insensível ao que Deus está fazendo. Às vezes, eu e você, nós podemos correr o risco de nos tornarmos incapazes de perceber o agir de Deus ao nosso redor. E muito além disso, talvez o pedido de socorro de alguém que está ao nosso lado, talvez não verbal, mas às vezes sendo expressado no jeito de viver, de pessoas que vivem conosco, de pessoas que conhecemos, de pessoas que estão padecendo por momentos de angústias, e eu e você, nós temos a oportunidade de participar juntos desse momento como um instrumento de Deus. Muitas vezes nós temos a oportunidade de olhar para a pessoa e nos compadecermos da dor daquela pessoa e juntos nos colocarmos em oração para que Deus, o Senhor, Ele haja na nossa vida e na vida daquela pessoa que tanto carece, às vezes, de um companheiro de caminhada, de um relacionamento discipulador, onde nós vamos clamar junto por um momento em que estão vivendo. No caso de Jesus, Ele falou claramente, Ele falou abertamente para os seus discípulos que Ele estava com o coração aflito, que aquele momento era um momento muito difícil. Lá no versículo 38 do capítulo 26, a palavra de Deus vai dizer: disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. O Senhor Jesus se abrindo para aqueles que eram mais próximos dele, Ele abriu o coração, convidando os seus discípulos a orar. Algo diferente estava acontecendo ali naquele momento, no coração do Mestre. A angústia tomava conta, Jesus estava agindo de um jeito diferente. A atitude dele talvez havia sido mudado naquele momento, nas vésperas daquilo que seria a traição. A dor estava cortando o seu coração numa espécie de angústia que o afligia e mesmo assim os discípulos não compreenderam aquilo que estava acontecendo. Isso aconteceu uma, isso aconteceu duas, isso aconteceu 3 vezes. Lá em Mateus 26, verso 39, a palavra de Deus vai dizer: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles discípulos
não imaginavam a batalha espiritual que eles estavam vivendo. Eles não conseguiam enxergar a importância daquele momento, que era o ápice da atitude de Cristo Jesus ao vir ao mundo, e ele estava prestes a entregar a sua vida. Refletindo a respeito do que impede cada um de nós de presenciarmos o mover de Deus ao nosso redor, no nosso jeito de viver a vida, eu vejo que nós vivemos numa geração em que nós estamos se importando mais conosco mesmos, com as nossas coisas, do que com as coisas de Deus, ou do que com as coisas ou com a vida de outras pessoas. E isto acontece porque, às vezes, nós estamos vivendo quase que numa redoma, numa espécie de bolha que nós construímos. Às vezes, a nossa vida, nós estamos vivendo simplesmente felizes e satisfeitos com o momento que estamos vivendo, com o nosso momento profissional, com o nosso momento como família, talvez com vitórias e conquistas, e às vezes até nos achamos bons demais ou fortes demais. E quando alguém chega diferente da gente, passando por lutas ou por algum tipo de sofrimento, a gente é até capaz de dizer: não, a vida é assim mesmo, todo mundo passa por isso. E eu estou ali quase que vivendo de uma forma insensível ao redor daqueles que me cercam, daqueles que estão perto de mim. Eles estavam vivendo o melhor de suas vidas. Aqueles discípulos estavam vivendo algo de extraordinário. Eles presenciaram curas, milagres. Eles estavam se sentindo usados por Deus, vendo Deus se manifestando através da vida deles, através de milagres. Ou seja, nós podemos dizer que aqueles discípulos viviam talvez um dos melhores momentos do ministério, que eles estavam ali juntos do Senhor Jesus. Quando eu e você, quando nós temos uma situação favorável, onde as coisas parecem que estão ao nosso controle ou debaixo do nosso controle, nós corremos o risco de vivermos na armadilha do comodismo, em achar que sempre viveremos períodos de tranquilidade, períodos de bonança na nossa vida. Aqueles discípulos, eles não imaginavam o que estavam por vir. Se eles soubessem que momentos depois, o próprio Senhor Jesus, o seu mestre, ele seria preso e ele seria morto, a atitude deles talvez poderiam ter sido outra. Quando Jesus começa a dizer a eles: olha, vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação. O que Jesus estava tentando dizer para aqueles discípulos, levar ao coração daqueles homens, era sobre a realidade que eles enfrentariam, batalhas, onde o próprio Senhor Jesus ele sairia de cena para que eles pudessem dar continuidade. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu e você, nós estamos vivendo momentos bons na nossa vida, momentos de instabilidades, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, em outras palavras, se nós não investirmos tempos de intimidade com o Senhor, fortalecendo a base do nosso relacionamento, nós corremos o risco de cometer o mesmo erro que aqueles discípulos eles cometeram. Quando as ondas das nossas vidas, elas estão calmas demais, isso pode trazer a mim e a você uma falsa sensação de segurança. E isso pode vir a nos impedir de enxergar aquilo que Deus ele está fazendo, os momentos especiais que Deus pode usar na nossa história. Será que a sua vida está boa demais? Será que as ondas da sua vida estão tranquilas demais? A palavra de Deus para você é: vigie e ore, para que você não entre em tentação. Você tem passado por batalhas, aprenda com as lições que as batalhas podem ensinar a você, e ao mesmo tempo vigie, ore, para que você não entre em tentação. Em outras palavras, busque o direcionamento de Deus, o direcionamento do Senhor para todas as situações da sua vida. A palavra de Deus, ela conta a história de um homem que vivia um momento muito bom, um momento de fartura, um momento de tranquilidade.
E ele se deixou levar pela falsa sensação de segurança, baseado talvez em suas conquistas pessoais, naquilo que estava acontecendo, de bem com a família, de bem com os negócios. A sua vida estava a todo vapor. A palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 16, a parte B, ela vai dizer: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que Jesus responde a uma pessoa que, no meio da multidão, questionou o Senhor Jesus a respeito de uma desavença que ele tinha com um dos seus irmãos, a respeito de uma herança. Ele estava falando a respeito da ganância do irmão que pedia para que fosse dividido a herança. Esse era o foco dessa conversa. O homem dessa história, o personagem dessa história narrada, contada por Jesus, ele estava olhando somente para si mesmo, para o seu conforto, para aquilo que estava acontecendo, da prosperidade que ele estava vivendo, a respeito dos mantimentos, e ele não conseguia perceber nada além de si mesmo. Ele vivia com a sensação de que ele viveria muito tempo, de que ele viveria muitos anos e que a vida era longa demais. Queridos, quando eu e você, nós vivemos também com essa falsa sensação de segurança, nós nos esquecemos que a nossa vida aqui é passageira, que eu e você, nós estamos vivendo aqui momentos curtos e que logo eu e você, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, estaremos vivendo na eternidade ao lado do Pai, ao redor daqueles que também conhecem o amor de Cristo Jesus e reconhecem Jesus como Salvador da sua vida. Lembre-se, esta vida é passageira. Não se apegue demais aos detalhes disso aqui. Deus está dando a oportunidade de você crescer no conhecimento, de crescer na intimidade com Deus, para que você possa estar preparado para ter um encontro com o seu Senhor quando você fechar os olhos. Quando eu e você, nós agimos parecidos com o homem dessa história, nós também estamos sendo insensatos, e mais do que isso vai nos trazer uma cegueira que vai nos levar a sermos incapazes de perceber aquilo que Deus está fazendo, do plano que Deus tem para a nossa vida. Por mais tranquila que esteja as ondas da sua vida, isso não pode servir de oportunidade para que você olhe somente para si mesmo. Existe um Deus que te ama e que deseja fazer coisas extraordinárias, e que você aprenda a depender do Senhor em todos os momentos da sua vida. Deus, ele estava cumprindo o que dizia a palavra de Deus, providenciando salvação. Aquele momento em que Jesus convida os seus discípulos para orar era um dos momentos mais importantes da humanidade, onde o Filho de Deus seria entregue e aqueles discípulos estavam dormindo. Enquanto o maior acontecimento da face da terra estava acontecendo, eles adormeceram por insensibilidade dentro dos seus corações. Você consegue observar, talvez, na nossa geração, nos nossos dias, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus deseja fazer? Será que existem algumas coisas tomando conta da sua vida que têm cegado você ao ponto de você não enxergar? Ou seja, o centro da sua vida, o acordar pela manhã e o deitar à noite é simplesmente baseado nas suas necessidades? Queridos, ao preparar essa mensagem, eu orei ao Senhor para que Deus abrisse os meus olhos,
abrisse o meu coração. Deus tem falado ao meu coração a respeito de percebermos os detalhes de Deus agindo na nossa vida. E a minha oração é: Senhor, permita-me que eu consiga enxergar aquilo que o Senhor está fazendo e não me deixe de fora, Deus. Eu desejo participar. Revele aquilo que for preciso para que os meus olhos não fiquem pesados ao ponto de eu adormecer, para que eu não durma enquanto as coisas grandes do Senhor estão acontecendo ao nosso redor, ao meu redor, pois somente assim eu serei capaz de perceber o agir de Deus em todas as circunstâncias ao meu lado. Quando eu não consigo ver o que Deus está fazendo, pode algo estar impedindo. Quando você não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo e o plano grandioso de Deus de salvar pessoas, de alcançar corações aflitos, pessoas que estão angustiadas, carecendo do amor de Deus, algo pode estar impedindo. Talvez sejam pecados que têm dominado a sua vida, o seu jeito de viver, talvez uma insensibilidade que já tenha tomado conta da sua vida e você vive todos os momentos somente para si mesmo, ou uma autossuficiência de que você não precisa de ninguém, de nada, indiferença, comodismo, que às vezes nos impedem de demonstrar amor uns pelos outros. Falta de amor pelo outro é pecado, você sabia disso? Dá uma olhada só num texto em que Jesus responde a um fariseu que o questionava. Mestre, ele diz, lá em Mateus 22:36, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu o Senhor Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus, amar quem está ao nosso redor, não é opcional. A insensibilidade, às vezes, quando bate a porta do nosso coração, precisa ser apresentada diante de Deus para que a gente seja capaz de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Quando percebo que está faltando o amor de Deus na minha vida, no meu coração, eu preciso clamar pelas misericórdias de Deus, para que o meu coração seja cheio da presença de Deus, da presença restauradora, clamar pela presença de Deus e pelo direcionamento do Senhor na minha vida, nas minhas decisões, no meu jeito de caminhar e viver a vida. Mas quando eu percebo que o meu coração não consegue amar o meu próximo, pessoas que fazem parte do meu ciclo de relacionamento, do meu núcleo de relacionamento, eu preciso me derramar diante do Senhor e pedir perdão a Deus. Eu preciso me prostrar diante do Senhor, abrir o meu coração e clamar para que Ele encha o meu coração e eu esvazie de mim mesmo, esvaziar o meu coração, para que eu possa ser cheio do fruto do Espírito Santo do Senhor e os meus olhos possam ser abertos para aquilo que verdadeiramente Deus deseja fazer, para que eu não venha a dormir com os olhos pesados e não venha a enxergar o que Deus está fazendo ao meu lado. Aqueles discípulos, companheiros de Jesus, eles não puderam ver o que estava acontecendo. Os olhos estavam pesados demais. E Jesus se aproxima pela uma última vez e diz: vocês ainda dormem. Queridos, no meio da luta, eu preciso orar para que o coração não se torne insensível. Eu vou repetir, no meio da luta, eu preciso orar para que o meu coração não se torne um coração insensível. Eu não sei aquilo que Deus está falando com você, aquilo que o Espírito Santo de Deus talvez esteja revelando ao seu coração. Talvez ao acompanhar essa mensagem, você tenha percebido que os seus olhos estão pesados demais e você não tem conseguido perceber aquilo que Deus, o Senhor, Ele está fazendo à sua volta, aquilo que Deus deseja fazer talvez através da sua vida. Ou ainda você é uma pessoa que tem vivido a vida num conforto demais e esse conforto tem impedido você
de ver a necessidade daqueles que estão ao seu redor. Talvez aí existe um modo de viver, um espírito de comodismo, de indiferença, de independência de Deus, que talvez tenha tomado conta do seu coração. E hoje é o momento de você apresentar a sua vida diante do Senhor, o seu coração, e orar a Deus e falar: Senhor, ajuda-me a amar o Senhor de todo o meu coração. Deus, ensina-me a amar o meu próximo como a Ti mesmo, como a mim mesmo. Amar a Deus de todo o coração nos leva a quebrantarmos o nosso coração. E esse quebrantamento abre espaço para um mover de Deus que irá nos ensinar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso de forma prática, demonstrando isso no nosso jeito de viver a vida. E ao mesmo tempo nós estamos vigiando e orando para que nós não venhamos a sucumbir à tentação. Afinal de contas, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar na mão de Deus? Quais são as coisas que têm feito com que você adormeça no momento em que você deveria estar vigiando e orando, atentos àquilo que Deus está fazendo, com o coração ligado no extraordinário de Deus, naquilo que Ele é capaz de fazer? Que você possa aprender a orar a Deus no meio da luta, a orar ao Senhor no meio da batalha, jogando e retirando do seu coração toda a insensibilidade que impeça você de olhar para os planos de Deus e olhar para aquele que está ao seu redor, de poder orar junto dessa pessoa com a convicção de que Deus está presente. Queria desafiar você, talvez, nessa próxima semana, convidar alguém para orar com você e você ter um tempo especial de oração. Talvez abrindo seu coração por momentos de lutas e angústias, ou talvez simplesmente para agradecer aquilo que Deus está fazendo. Convide alguém para orar com você em nome de Jesus. Que Deus o abençoe de uma forma extraordinária. Só os homens. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Todos juntos agora vamos adorar ao Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só as mulheres. Perto quero estar, Aleluia. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
igreja de Jesus reunida e adorando ao Senhor. Todos juntos. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Que você possa experimentar o melhor de Deus, aprender a orar em todo o tempo e em toda oportunidade. E se você está passando por luta, lembre-se, vigie e ore. Se você está vivendo um dos momentos bons na sua vida, seja grato, mas vigie e ore, para que Deus possa se manifestar e você seja capaz de ver aquilo que Deus está fazendo. Eu quero convidar você para estar conosco nesse próximo fim de semana, às 9 da manhã, na nossa escola bíblica discipuladora e também às 19h30 na nossa celebração, no nosso culto ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração se alegre porque Deus está presente. Que Deus o abençoe.